Ó Pai de infinita bondade e de amor, que a tua luz desça sobre todos nós, seres humanos, que só temos que agradecer por as dádivas que recebemos cada dia, pelas experiências que são salutares, que nos permitem aprender, compreender e evoluir para o bem, para o amor, para a caridade. Senhor Todo-Poderoso, que a tua luz se faça sobre a humanidade inteira, que cada ser humano compreenda o que está acontecendo para seu próprio bem, para o bem da coletividade inteira. Senhor Todo-Poderoso, que a tua vontade se faça em nós, que saibamos aprender e compreender as lições enviadas. Que assim seja. Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procure e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Mike M., um jovem que, em setembro de 1994, estava com 17 anos de idade. Um jovem aparentemente alegre, querido por todos os seus amigos, um jovem extremamente amoroso, um jovem generoso, que em um dos seus dias, passeando pela redondeza, encontrou um Mustang, um Ford Mustang, um carro que muitos colecionadores amam. Ele encontrou esse Mustang abandonado e, como ele era expert em mecânica, ele levou esse Mustang para a garagem da sua casa e transformou, renovou, recuperou esse veículo. E quando estava tudo terminado, tinha concluído toda a parte de mecânica, estava todo restaurado, ele pintou o seu Mustang de amarelo, um amarelo brilhante, um amarelo cheio de vida. Um belo dia, Mike, que passava por desafios emocionais que só a alma dele sabia, resolveu tirar a sua vida. Deixou um bilhete para os seus pais. Papai, mamãe, não se culpem. Eu amo vocês. Ele escreveu isso às 23 horas e 45 minutos. Às 23 horas e 52 minutos, seus pais o encontraram na garagem, ao lado do seu Mustang amarelo. Mike tinha tirado a vida. Seus pais ainda encontraram agonizando, mas já era tarde. O socorro não chegou a tempo. Mike abreviou o seu retorno ao plano espiritual.
E o que viria depois disso? A humanidade inteira recebeu os reflexos desse dia de uma maneira positiva, porque seus pais, junto com seus amigos, que quando ficaram sabendo do que havia acontecido com Mike, resolveram fazer um memorial em homenagem a Mike. E já no dia do seu funeral, a família e os amigos de Mike fizeram cartões com fitas amarelas em homenagem a ele, em homenagem ao seu Mustang amarelo. E distribuíram no funeral. Eram 500 cartões. E não sobrou nenhum. E no cartão dizia: se precisar, peça ajuda. Mike estava passando por problemas emocionais e não conseguiu falar, não conseguiu pedir ajuda. E as pessoas que estavam ao seu redor não perceberam que ele precisava. Por isso, os dizeres desse bilhete: se precisar, peça ajuda. Dias depois, a mãe de Mike recebeu uma ligação. Era de uma professora que falava de uma estudante que havia recebido um desses cartões pelos correios. E ela estava precisando de ajuda porque estava tendo pensamentos suicidas. E isso foi se espalhando. E no final de um ano, quase todos os estados dos Estados Unidos, todas as regiões dos Estados Unidos já estavam conhecendo, já estavam recebendo por meio dos correios ou de entregas essa mensagem, junto com uma fita amarela. Se precisar, peça ajuda. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde escolheu o 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E escolheu uma cor para representar essa campanha, esse dia, esse mês de setembro. A cor amarela, em homenagem àquele que tirou a sua vida e que gostava tanto da cor amarela, amarela brilhante. O Brasil, em 2015, através do CVV e de uma ação conjunta entre o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatras, também entraram nessa campanha de prevenção ao suicídio, escolhendo aqui no Brasil também o dia 10 como um dia o dia 10 de setembro e o mês de setembro como um dia dedicado à prevenção do suicídio. É uma história linda, dolorida, mais profunda. O que a gente pode tirar dessa lição? O que a gente pode tirar dessa linda lição? Os pais de Mike, os amigos de Mike M, transformaram a dor em uma homenagem, levando esclarecimento a toda uma sociedade que é presa em si mesma, muitas vezes não consegue falar de suas emoções, de seus pensamentos, de suas dores.
Toda uma sociedade foi beneficiada com essa homenagem feita a Mike. E é tão interessante que Divaldo também nos fala que, em homenagem à sua irmã, que faleceu também que abreviou a vida através do suicídio, ele também fez-lhe uma homenagem, cuidando de crianças e levando para casa do caminho, instituição a qual ele está à frente, fundou e continua à frente, em homenagem àquele ente tão querido. Outra coisa também que nos fala, que nos traz essa história, outra interpretação que a gente pode fazer é não ficar alimentando a culpa. Eu não vi, eu não consegui ver, eu não impedi, eu fui responsável, ao invés de ficar alimentando a culpa e indo pelo caminho da expiação. Os pais ou aqueles que estavam próximos podem fazer uma linda homenagem àquele que partiu, que abreviou a sua vida, trabalhando para o próximo aqui na Terra. Por exemplo, levando uma cesta básica a quem necessita e falando: eu te entrego isso em homenagem àquele que partiu. Ou simplesmente entregue, mas no seu íntimo carregue a certeza de que você faz por aquele que foi. É uma homenagem. Ao invés de ficar alimentando emoções da tristeza, não é que você não vai ter, você vai passar por momentos de tristeza, de solidão, de sofrimento, mas buscar os momentos positivos que você teve com aquela pessoa, com aquele que retornou antecipadamente ao plano espiritual. Você alimentar essas emoções, essas memórias positivas, fazendo algo de positivo ao próximo. Chico sempre falava: as preces de uma mãe arromba as portas do céu. Ore por aqueles que abreviaram suas vidas, sem julgamento, sem preconceito, em que pese estarem abreviando isso e inferindo uma lei divina. Não somos julgadores desses seres, dessas pessoas. Não somos melhores. Não estamos aqui justificando o ato deles, mas sim ficando no nosso lugar. Porque é muito fácil falar da atitude do outro, muito difícil estar no lugar do outro. Então, que tenhamos essa consciência de auxiliar orando, jamais julgando aquele que abreviou a sua vida, ou a família, ou os acontecimentos, que tenhamos respeito por isso. E aqui nós temos, e hoje a gente escolheu falar sobre o suicídio intencional, que é esse, da campanha do Setembro Amarelo. Mas também nós temos o suicídio indireto, trazido por André Luiz em nosso lar. Mas não é esse o objeto de hoje. Os motivos que levam uma pessoa a abreviar a sua vida são muitos, mas ela não está pensando em abreviar a vida. Olha que interessante. Ela está pensando em terminar com a dor. É a dor que é muito forte dentro dela. Então, que tenhamos misericórdia, respeito por cada dor. Se para mim
machucar um dedo. Pode ser algo simples. Para o outro, pode ser algo extremamente difícil. Eu não sei o nível de sofrimento que o outro está, ou o que levou àquele sofrimento em que um machucado de dedo culminou em algo muito grande. Então, que tenhamos mais respeito, porque o que a gente vê às vezes é apenas uma fração da história daquela pessoa, não é a história inteira. Muitos que cometem também o suicídio, ou a maioria, são pessoas que acham que a morte interrompe a existência, vai interromper o sofrimento. A morte não interrompe o sofrimento. A morte abreviada não interrompe o sofrimento, ela aumenta. Por quê? Porque o espírito se vê do outro lado, ainda muitas vezes ligado à sua matéria. Não existe um padrão do que vai acontecer com a pessoa que abreviou a sua vida. Não existe um padrão, vai acontecer isso ou aquilo. Não, vai depender daquilo que levou, da intenção. Vai depender da bagagem da pessoa, daquilo que ela construiu também durante toda uma existência. Mais uma vez, não dá para julgar, não dá para rotular. Suicídio não resolve os dramas existenciais, ele piora. Porque é como se fosse um cabo de força. Pense num cabo de força. Quando esse cabo de força vai desgastando com o tempo, ele vai ficando fininho, fininho, ele vai aos poucos se diluindo. Se é que eu posso usar essa metáfora. Eu aqui não entendo de física, tá? Mas foi a metáfora mais próxima que eu encontrei para falar desse vínculo do espírito com o corpo terreno, com o corpo carnal. E aí esse cabo, na morte natural, ele desliga com muita facilidade. Às vezes ele desliga até antes do corpo físico ter o seu último suspiro. Mas quando a morte é abreviada, quando há o suicídio, esse cabo, ele rompe bruscamente, provocando sérios danos no corpo espiritual desse espírito, que ele, nas próximas reencarnações, vai ter que ajustar. Vai ter muitas vezes algumas existências para ajustar novamente esse corpo físico. Então, a morte abreviada, o suicídio não alivia os dramas existenciais, aumentam. As consequências, então, elas são muito diversas. Não dá para a gente falar ou estabelecer um caminho, uma forma. Nas próximas palestras, a colega Elci vai estar falando sobre situações que nos levam, que levam o espírito encarnado a buscar abreviar a sua vida, a buscar abreviar a sua dor. Mas aqui eu queria deixar registrado a importância da prece, a importância do não julgamento, a importância de fazer o bem. Se você teve alguém no seu sistema familiar ou alguém do seu convívio que fez isso, faça o bem em homenagem àquela pessoa que abreviou a sua vida. Você, o terceiro e ele estarão recebendo como uma bênção, como um bálsamo a aliviar essas dores. Faça algo de bom para alguém em homenagem àquele que se foi dessa maneira tão brusca, tão violenta.
Lembrem, as preces das mães arrombam as portas do céu. E aqui, como último fala minha, eu queria deixar para vocês uma sugestão. Assistam o filme A Felicidade Não Se Compra. É um filme que foi produzido em 1946. É um filme belíssimo de uma pessoa, de um homem que teve toda uma existência linda, auxiliando as pessoas, e aí de repente, no momento da sua vida, ele sofreu um prejuízo causado por uma das pessoas mais ricas da cidade. Ele sofreu aquele prejuízo e achou que ele não dava conta de suportar aquela dor e buscou abreviar a sua vida. Nesse instante, surge um anjo chamado Clarencio. Um anjo até interessante, porque era um anjo meio desengonçado, mas um anjo perfeito na sua essência. E mostrou a Clarencio a importância da vida dele. Não vou passar mais coisas do filme. Sugiro assistir esse filme. É um filme belíssimo. Vale a pena assistir mais de uma vez, até para compreender e assimilar. Então fica aqui. A Felicidade Não Se Compra. Um filme de 1946. E lá já tinha essa história do tanto que é importante, do tanto que a vida vale a pena, a nossa vida vale a pena. As flores que a gente distribui, vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena sorrir. Vale a pena sermos gratos por esse dia que renova as nossas energias, pela noite que nos permite o repouso do nosso corpo. Gratidão a todos. Quando a tristeza tocar seu coração, não se desanime e cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Senhor, queremos te agradecer por sempre estar cuidando de cada um de nós, principalmente por estes momentos de esclarecimento para as nossas almas. Com eles aprendemos: como pensas, viverás. Eis aí um recado que merece toda a nossa atenção, pois Deus coloca em nossas mãos o poder de escolher a qualidade da energia que queremos para a nossa companhia. O nosso estado íntimo deve ser aquele de viver no mundo e não para o mundo, onde possamos nos reconhecer simplesmente como depositários da matéria para a nossa sobrevivência, e que é de suma importância cuidar do alimento espiritual necessário para a nossa saúde integral. Também
Sou responsável pela minha atmosfera individual, pelo meu lar, pelo ambiente de trabalho e demais atividades das quais eu participo. Te pedimos, Jesus, nos dê força e coragem para colocar em prática todo o conhecimento que já chegou até nós, que com a sua ajuda possamos ser mensageiros de Tua palavra no silêncio do nosso exemplo. Assim seja.